O top 100 está aqui. Descubra o desempenho das empresas de defesa no ano fiscal de 2023. A única empresa ucraniana na lista das 100 maiores deste ano assume a liderança na maior mudança das receitas da defesa, crescendo 72% entre o ano fiscal de 2022 e o ano fiscal de 2023. Embora a indústria de defesa ucraniana, anteriormente conhecida como Ukroboronprom, tenha se recusado a explicar o aumento significativo, é revelado que as receitas de defesa da empresa cresceram de cerca de 755 milhões de dólares no ano fiscal de 2021 para quase 1,3 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2022, após uma invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia. Mas, recentemente, para o exercício financeiro de 2023, a empresa reportou 2,2 mil milhões de dólares em receita de defesa. Na verdade, mais de 3/4 das empresas incluídas na lista das 100 maiores deste ano viram como suas receitas de defesa aumentaram. Isso reflete o aumento geral, embora inconsistente, da lista ano após ano. Olhando apenas para os últimos 5 anos fiscais, a receita total de defesa para os classificados chegou a ano fiscal de 2019, 524,4 bilhões, ano fiscal de 2022, 551,2 bilhões, ano fiscal de 2021, 595 bilhões, ano fiscal de 2022, 533,9 bilhões, ano fiscal de 2023, 603,9 bilhões. O último crescimento de 13% ocorre em meio à guerra Rússia-Ucrânia, a luta de Israel com o grupo militante Hamas na faixa de Gaza e os seus confrontos com o grupo militante Hezbollah, baseado no Líbano, bem como a tensão na região Ásia-Pacífico sob território disputado e a independência de Taiwan. Em resposta a esses acontecimentos, os governos de todo o mundo estão a gastar mais na defesa, que por sua vez aumenta os lucros da indústria. Mergulho mais profundo. As empresas sediadas nos Estados Unidos dominaram um ranking com 48 listas, seguida por China e Inglaterra, cada um com 6. Alemanha e Turquia, cada um com 5. Israel e Coreia do Sul, cada um com 3. Índia, Itália, Noruega e Espanha, cada um com 2. Austrália, Canadá, Finlândia, Irlanda, Luxemburgo, Polônia, Arábia Saudita, Singapura, Suécia e Ucrânia, cada um com 1. Sozinha a França tem 4 listas e a Holanda tem 1. No entanto, seria correto dar-lhes mais cada um nesta contagem, porque a Airbus lista o seu escritório principal no primeiro e a sua sede no segundo. Existem lacunas notáveis na lista deste ano. Mais uma vez, não existem empresas russas porque não responderam aos nossos pedidos de informação e não conseguiram localizar fontes de dados fiáveis. As empresas japonesas também não estão na lista. A Defesa Civil contatou diversas vezes as empresas, bem como funcionários do governo, com transferência de dados. O governo não publicou informações relevantes online até o momento desta publicação. Algumas empresas privadas que provavelmente obtêm receitas de defesa importantes, como a General Atomics, optam por não fornecer dados, enquanto as empresas de tecnologia, incluindo a Amazon e o Google, não oferecem informações abrangentes sobre as suas receitas de defesa e recusaram-se alguns para a lista. Também optamos por não incluir empresas médicas e farmacêuticas, porque a lista se destina a concentrar-se nas organizações que produzem sistemas de arma, capacidades militares e tecnologia associados. Para as empresas chinesas, contamos com um grupo de reflexão para fornecer os dados à China Aerospace Science and Industry Corporation. Não divulgou números para consideração na lista deste ano até o momento. A organização estatal apareceu pela última vez no ranking há 2 anos, onde ficou em 14º lugar, com mais de 13 bilhões em receitas de defesa para o ano fiscal de 2021. Este ano conseguiu coletar informações de 2 empresas indianas. No entanto, nosso correspondente continua preso. Já se passou quase 1 ano desde que o governo indiano prendeu Vivek Raghuvanshi, jornalista freelance de longa data do Defense News, e as autoridades se recusaram a fornecer informações sobre sua segurança, representação legal e denúncia. Para as empresas turcas, definições devem ser aplicadas em asterisco. Alguns valores de receitas foram calculados utilizando o chamado método de contabilidade da inflação devido à elevada taxa de inflação do país. Usamos esses números quando foram fornecidos. Caso contrário, os dados foram executados na sua forma não adaptada. Mais informações são fornecidas nas notas de rodapé. Esperamos que esta lista, que poderia ser descrita como precisão por parte arte, parte e ciência, apresente um retrato do estado da indústria de defesa, talvez o que está por vir.
forças russas avançam em Donbás, uma contraofensiva ridícula. Desde o início de maio, os militares russos têm conduzido operações extensivas no Oblast de Kharkov. Na época, várias fontes têm sugerido que o poder de fogo de Moscou, concentrado no Oblast de Belgorod, era muito grande para o número de tropas de assalto implantadas, claramente implicando que o Kremlin não estava planejando o avanço, mas estender as defesas do regime de Kiev por uma frente mais ampla e então avançar em outras áreas. Essas forças também foram apoiadas por jatos de ataque, lançando bombas guiadas de precisão equipadas com o MPK. Além disso, o Grupo Operacional Russo Norte implantou até 1.150 obuses autopropulsados e artilharia de foguetes, incluindo sistemas como o 122 mm de Vodska, o 152,4 mm MSTAs e a Tizia BM-21 Grad Tornado G, BM-23 Uragan, possivelmente também a variante 1M atualizada e BM-30 Smash Tornado S. Na época, argumentei que isso poderia forçar a junta de Kiev a reduzir as defesas, não apenas nas partes ocidentais do Donbás, mas também a esticar e estender demais suas forças em outras áreas. Além disso, também sugeri que suas perdas massivas em mão de obra e equipamento tornariam impossível defender essas áreas, enquanto Moscou poderia facilmente continuar a moldar o campo de batalha com a cornucópia de unidades de assalto e sistemas de armas avançados à sua disposição. Essa hipótese também foi compartilhada por outros especialistas militares muito mais proeminentes, como o coronel aposentado Stevka Karapadzin, que também previu mudanças na dinâmica da linha de frente com meses de antecedência, com precisão milimétrica. Também tive a honra de entrevistá-lo nos últimos dias de julho, quando ele essencialmente atualizou sua análise anterior, publicada pela primeira vez no final de junho, quando previu com precisão os eventos atuais. A premissa da hipótese do coronel Karapadzin é que o Donbás está no centro dos objetivos estratégicos russos na Ucrânia e que neutralizar as forças do regime de Kiev seria uma vitória crucial para a Ucrânia. Os últimos eventos demonstram que isso é verdade, pois os militares russos estão avançando precisamente nas áreas que o coronel Karapadzin sugeriu com semanas e meses de antecedência. Por exemplo, fontes confiáveis confirmam que suas previsões sobre Moscou rompendo a segunda zona de defesa da junta de Kiev estavam 100% corretas. Estas áreas do Donbás provaram ser mortais para as forças do regime de Kiev, pois elas são simplesmente incapazes de impedir, ou pelo menos conter, os avanços russos. Em 4 de agosto, o Ministério da Defesa russo confirmou oficialmente que a cidade de Novozelovka foi totalmente tomada. Os militares agora estão usando isso para avançar mais, particularmente em direção ao sudeste. Ao mesmo tempo, a máquina de propaganda convencional agora é forçada a admitir que o regime de Kiev está perdendo a batalha estratégica pelo Donbás. Por exemplo, em meados de junho, o New York Times relutantemente admitiu que a junta de Kiev está lutando para conter os avanços de Moscou na frente. No final do mês passado, entrou em pânico total, reclamando que a Rússia está atravessando linhas enfraquecidas no leste da Ucrânia. No final de julho, a Forbes relatou o colapso de brigadas inteiras das forças do regime de Kiev. A tendência geral é que suas zonas de defesa, que antes estavam sendo neutralizadas aos poucos, agora estão caindo muito mais sistematicamente. Isso também ocorre porque as unidades de assalto russos melhoraram o apoio de fogo direto e indireto. Além disso, um melhor ISR tático, inteligência, vigilância e reconhecimento melhorou a coordenação militar russa, que agora está resultando em ganhos mais rápidos e perdas reduzidas. De acordo com a Reuters, isso está forçando a junta de Kiev a evacuar áreas inteiras mais rápido do que nunca. Até mesmo Zelensky agora está falando abertamente sobre perder terreno na área de Pokrovsky, onde os militares russos abriram uma saliência a apenas 20 km da cidade, enquanto já está nos arredores de Toretsk, para desviar a atenção dessas perdas e continuar uma série de vitórias de RP. O regime de Kiev está recorrendo a táticas desesperadas como ataque de drones em infraestrutura civil e do outro lado da fronteira. No entanto, isso não muda o cálculo para as forças da junta de Kiev. Seu desmantelamento está indo exatamente como o coronel Karapadzin previu e não há sinal de que a situação mudará tão cedo. Tudo isso também sugere que a própria ideia de que as forças do regime de Kiev poderiam lançar uma contraofensiva em um futuro próximo é simplesmente ridícula. O Ocidente político está tentando desviar a atenção desse cenário de desgraça e tristeza, insistindo que os F-16 mudarão as coisas, mas essa noção só faz sentido se a junta de Kiev obtiver armas nucleares junto com eles. No entanto, nesse caso, a própria OTAN pagaria o preço final, uma promessa sobre a qual o Kremlin foi perfeitamente claro em várias ocasiões. Embora a ideia de que o regime de Kiev poderia obter armas nucleares do Ocidente político
Posso parecer absurdo, a Rússia precisa levar tudo em consideração, pois é bastante óbvio que as armas convencionais de origem da OTAN não são para os militares russos. O Ocidente político simplesmente fará praticamente qualquer coisa para evitar uma outra derrota humilhante. A Rússia começou a utilizar uma incrível bomba de 3 toneladas na guerra contra a Ucrânia. Seu raio de explosão é de quase 1 quilômetro. O conflito na Ucrânia continua a evoluir, trazendo à ONU preocupações profundas sobre a segurança global. Um dos desenvolvimentos mais alarmantes é o ressurgimento da produção da bomba FAB 3000 pela Rússia. Esse artigo expõe características dessa arma devastadora, suas implicações geopolíticas e o impacto potencial sobre a dinâmica do conflito em curso. A guerra na Ucrânia mostra sinais de desaceleração. Desde seu início, o país tem enfrentado desafios imensos. A situação atual é marcada por tensões crescentes. O ressurgimento da produção de armamentos sofisticados como a FAB 3000 apenas intensifica as preocupações sobre um conflito prolongado e devastador. O cenário geopolítico é complicado à medida que as novas armas são introduzidas. A necessidade de uma solução pacífica se torna ainda mais urgente. O desenvolvimento da FAB 3000 representa um novo capítulo na história militar moderna e deve ser analisado cuidadosamente. A FAB 3000 é uma bomba de grandes dimensões, parte de uma família de armamentos que inclui as FAB 500 e as FAB 1500 com uma capacidade explosiva impressionante. Essa bomba é especificamente projetada para ser lançada por bombardeiros estratégicos como o Tu-22M3. Algumas de suas principais características incluem seu peso de 3 toneladas e uma carga explosiva de 1,4 toneladas, que é equivalente a 1.400 kg de TNT. Com um raio de explosão de quase 900 metros, essa bomba tem um potencial destrutivo significativo, embora não nuclear. A introdução da FAB 3000 no campo de batalha representa um desafio considerável para a defesa aérea da Ucrânia, com suas asas integradas, capacidade de voar a baixa altitude. A bomba promete escapar de muitos sistemas de radar de interceptação, tornando-se uma ameaça real. Além disso, a FAB 3000 pode ser lançada a partir de grandes altitudes, aumentando ainda mais sua eficácia. O impacto potencial em alvos estratégicos é alarmante, pois a Rússia busca ampliar sua capacidade de ataque e controle sobre a região. A FAB 3000 não está sozinha, seus irmãos mais poderosos, a FAB 5000 e a FAB 9000, também estão sendo considerados para a produção. Ambas as bombas têm características que as tornam ainda mais temíveis. A FAB 5000 pesa aproximadamente 5 toneladas e a FAB 9000 cerca de 9 toneladas. Essas armas podem causar danos generalizados, especialmente em áreas urbanas, e sua eficácia é ampliada por sistemas avançados de controle de tiro. A escalada de produção dessas bombas pode alterar drasticamente a dinâmica do conflito. Um dos fatores que potencializa a eficácia das bombas russas é o módulo unificado de planagem de correção, UMPK. Esse sistema transforma bombas convencionais em armas inteligentes, permitindo planear por distâncias estendidas, precisão cirúrgica com GPS e adaptação às condições ambientais, como o vento. O UMPK é um divisor de águas no campo de batalha, pois permite que as forças russas realizem ataques mais precisos e mortais. O ressurgimento da produção da FAB 3000 e de suas irmãs maiores sem implicações geopolíticas significativas. A comunidade internacional deve estar atenta a esse desenvolvimento, pois elas podem alterar o equilíbrio de poder na região e, além, com a produção dessas armas, a Rússia demonstra sua disposição a intensificar o conflito, o que pode levar a consequências devastadoras. Os líderes mundiais devem considerar cuidadosamente as respostas a essa escalada de armamentos. O panorama atual de armamento militar da Ucrânia serve como alerta para a comunidade internacional. A produção de armas como a FAB 3000 não é apenas uma questão de segurança regional, mas também um sinal de possíveis conflitos mais amplos. À medida que as tensões aumentam, a necessidade de diálogo e diplomacia se torna mais crucial. O mundo observa com apreensão e a pergunta que permanece: e até onde isso pode chegar? A pergunta. A produção da bomba FAB 3000 pela Rússia representa uma escalada alarmante do conflito ucraniano, destaca a complexidade no cenário geopolítico atual, com suas capacidades destrutivas e o potencial de impactar a defesa aérea ucraniana. A FAB 3000 é uma preocupação séria para a segurança internacional. O ressurgimento dessas e de outras armas deve servir como um chamado à ação para a comunidade global. É essencial que os líderes internacionais trabalhem juntos para encontrar soluções pacíficas para evitar um conflito ainda mais devastador. A estabilidade da região depende disso. O general polonês conta que, surpresa, forças armadas russas preparam para a Ucrânia. O exército russo já escolheu os alvos na Ucrânia para eliminar ameaças dos caças F-16, disse o ex-vice-chefe do Estado-Maior do Exército polonês, general Leon Komornik, à revista Dorzerkis. Segundo Komornik, a destruição mais eficaz dos caças não ocorre no ar, mas nos aeródromos. Ao mesmo tempo, ele descreveu a defesa antiaérea ucraniana como insuficiente. A principal questão é se o exército ucraniano tem essa capacidade de apoiar e proteger essa aeronave. Isso também se aplica à defesa antiaérea do país. Ela é insuficiente, não há sistemas de bateria Patriot
suficiente. São sistemas antiaéreos de curto e curtíssimo alcance. Eles destroem aeronaves russas e outros meios de ataque aéreo, mísseis russos que agora vão ser direcionados aos aeródromos ucranianos. Em minha opinião, foram identificados pelos russos. Cita a revista o general polonês. Ele acrescentou que as forças armadas russas têm uma vantagem estratégica nesse espaço que a Ucrânia não pode eliminar. Como Nick, então, não prevê nenhum avanço nessa questão, esperando que a quantidade de aeronaves não seja bastante para virar o jogo no campo de batalha. O clamor que aparece no espaço público lembra o que ocorreu quando foram entregues os tanques. Tanques e aeronaves não vencem guerra sozinhos. Também é uma questão de saber se há tantas aeronaves quanto necessário. Talvez haja efeitos espetaculares, mas serão incidentais e irregulares, concluiu. Anteriormente, a revista The Economist escreveu que os primeiros 10 dos 79 caças F-16 prometidos para serem entregues pelos Estados Unidos chegarão à Ucrânia. Espera-se que a Ucrânia tenha 20 caças à sua disposição até o final do ano. O presidente Vladimir Putin enfatizou que os caças F-16 fornecidos pelo Ocidente para a Ucrânia não teriam o poder de alterar a situação no campo de batalha. Ele alertou que esses caças foram enviados do território de terceiros países. Eles serão considerados alvos legítimos para as forças russas. Todas as supostas armas anteriormente que mudariam o jogo em favor de Kiev falharam, pois a Rússia tinha contramedidas eficazes prontas, esperando por cada uma delas. O risco de conflito em larga escala aumentando em níveis alarmantes. Marinha dos Estados Unidos envia seu quarto porta-aviões ao Oriente Médio, mais de um terço da frota envolvida. Em meio a tensões crescentes e potenciais ataques contra Israel, o USA Abraham Lincoln lidera a força-tarefa enviada para reforçar a presença militar americana na região. A Marinha dos Estados Unidos está enviando mais um porta-aviões para o Oriente Médio, elevando para 4 o número de unidades enviadas à região. Resposta às crises em curso nos últimos 10 meses. A nova movimentação estratégica anunciada pelo Pentágono sabe envolve o grupo de ataque do porta-aviões USA Abraham Lincoln, que recentemente operava no Pacífico e agora se desloca para reforçar a presença militar americana no Oriente Médio. A mudança ocorre em meio a uma reorganização mais ampla da postura de força dos Estados Unidos na região, com o objetivo de se preparar para um possível ataque ao Israel por parte do Irã e seus aliados. O recente assassinato do chefe político do Hamas em Teherã, atribuído a Israel, aumentou ainda mais as tensões com promessas de vingança por parte do Irã. Ainda não está claro quando o USA Abraham Lincoln e outros navios do grupo de ataque chegarão à região. Quando o fizerem, será a quarta vez que um grupo de porta-aviões é enviado ao Oriente Médio, ao Mediterrâneo Oriental, desde o brutal ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro, que desencadeou uma guerra e aumentou as tensões na região. A retaliação pelo massacre em Gaza provocou conflitos envolvendo outros grupos aliados do Irã, incluindo os Houthis no Iêmen, o Hezbollah no Líbano e várias milícias no Iraque e na Síria. Em resposta, os Estados Unidos inicialmente direcionaram um grupo de ataque do porta-aviões USA Gerald Ford ao Mediterrâneo Oriental em outubro, demonstrando apoio a Israel e tentando evitar a escalada do conflito. Um grupo de ataque de porta-aviões composto por um porta-aviões, sua ala aérea e outros navios de guerra, como destroyers e cruzadores, representa uma força de grande flexibilidade e poder de fogo capaz de realizar operações ofensivas e defensivas. Além do USA Gerald Ford, o grupo de ataque de porta-aviões USA Eisenhower também foi enviado ao Mediterrâneo Oriental, posteriormente sendo redirecionado ao Oriente Médio para proteger as rotas de navegação no Mar Vermelho, no Golfo de Aden, contra ataque dos outros. O Gerald Ford retornou aos Estados Unidos em janeiro, após meses de intensos combates com os outros. O Eisenhower deixou o Oriente Médio em junho. Ele foi substituído no mês passado pelo grupo de ataque de porta-aviões Theodore Roosevelt, que anteriormente operava na região no Indo-Pacífica, onde atualmente os Estados Unidos não têm uma presença de porta-aviões em prontidão. Agora, o grupo de ataque do porta-aviões USA Abraham Lincoln está prestes a substituir o Theodore Roosevelt, que estava operando no Golfo Pérsico até a semana passada. De acordo com o rastreador de frotas US News, não está claro para onde o Theodore Roosevelt será enviado em seguida. Um porta-voz do Pentágono afirmou que a defesa global dos Estados Unidos é dinâmica e que o Departamento de Defesa não tem a capacidade de se mobilizar rapidamente para enfrentar ameaças à segurança nacional em evolução. Além dos porta-aviões, os Estados Unidos estão despachando navios de guerra adicionais capazes de interceptar mísseis balísticos para as áreas de responsabilidade do Comando Central e Comando Europeu dos Estados Unidos. À medida que as tensões aumentam entre Israel e Irã e seus aliados, navios de guerra dos Estados Unidos ajudaram a derrubar mísseis balísticos iranianos durante um ataque massivo de Irã contra Israel em abril. Não está claro qual será a resposta retaliatória do Irã, mas analistas dizem que o país e seus aliados podem modificar suas táticas à medida que continuam a sinalizar suas intenções de retaliação contra Israel nos próximos dias. Analista
Medidas de reforço das armas nucleares nos Estados Unidos só podem aproximar a perspectiva de conflito. A implementação de medidas para aumentar o número de armas nucleares dos Estados Unidos a fim de conseguir paridade com a Rússia e a China aumentará a probabilidade de um conflito nuclear, escreve William Hartung, analista do Instituto Queen's para a política responsável, um artigo para a edição responsável Statecraft. Anteriormente, o think tank conservador Heritage Foundation publicou um relatório com propostas a incluir a estratégia nuclear para o futuro presente dos Estados Unidos. O documento apela ao reforço das capacidades nucleares dos Estados Unidos através do aumento do número de submarinos com mísseis balísticos ogivas adicionais para as forças de dissuasão estratégicas norte-americanas. O relatório associou a necessidade de medidas para expandir o arsenal dos Estados Unidos aos sucessos de outras potências nucleares, a Rússia e a China. Bombas nucleares sem fim, pergunta. Eles estão promovendo um esquema que não é tão inviável agora como era há 40 anos, e ainda assim insistem que seu plano é orientado para o futuro, comentou Hartung. De acordo com o analista, os autores do relatório estão presos no passado. As medidas que eles propõem não salvarão o mundo da guerra nuclear, mas apenas a aproximarão. Em vez de voltar à corrida armamentista da Guerra Fria, Washington deveria procurar maneiras de reduzir a tensão com seus principais rivais, disse Hartung. No domingo, o chefe da Agência Nacional de Segurança Nuclear dos Estados Unidos, Jill Ruby, disse que o Pentágono recebeu mais de 200 armas nucleares modernizadas no ano passado. Esse fornecimento se tornou o maior desde o fim da Guerra Fria. Em junho, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou uma estratégia nuclear revisada que se concentra na concorrência com outras potências. Reino Unido fornece à Ucrânia veículos blindados obsoletos dos anos de 1970, relata um militar. O Reino Unido tem fornecido com a ajuda militar à Ucrânia veículos blindados obsoletos, tais como veículos de transporte FV-103 Spartan, que foram colocados em serviço no país em 1978. Disse um soldado russo com o codinome Cheremuka. Os ingleses já o estão abandonando ou transferindo-os para o exército ucraniano para executar tarefas. O veículo foi adotado em 1978, relatou o militar. O interlocutor da agência observou que a história de fornecimento deste veículo pode ser conhecida nos documentos de acompanhamento encontrados e nos números de série do chassi do carro. O veículo ainda tem matrículas originais e até mesmo a marca do nome da divisão a que este veículo pertencia à Inglaterra antes de ser transferido para a Ucrânia. Quanto a este veículo em particular, encontramos um documento interessante da seção do controle. É um registro de acompanhamento que indica como o veículo foi transportado do Reino Unido para a Ucrânia. Pode-se ver que passou pela Alemanha, marcas interessantes foram colocados durante o transporte, vários números adicionais ou em um reparo que foi realizado e assim por diante. Ou seja, é mostrada toda a história do veículo antes da Ucrânia. Concluiu o soldado russo. Anteriormente foi relatado que os militares das unidades de reparo da 200 Brigadas de Infantaria Motorizada do Distrito Militar de Leningrado capturaram um veículo blindado britânico FV-103 Spartan na área de Artomovsk. Mídia, o Serviço Secreto dos Estados Unidos se livrou da cocaína encontrada na Casa Branca em 2023. O Serviço Secreto dos Estados Unidos disse ter se desfeito da cocaína encontrada no ano passado na Casa Branca, informou o jornal New York Post, citando uma carta oficial do porta-voz da agência, Anthony Guglielmi. A carta foi enviada respondendo à reportagem sobre supostas brigas internas em relação ao destino do pó, após o exame de DNA terem estabelecido que pertencia a um parente de um grupo limitado de pessoas. As provas dessa investigação foram descartadas de acordo com as políticas de retenção, cita o jornal o e-mail de Guglielmi. Guglielmi também descreveu como falsos os relatos do portal Real Clear Politics de que Kimberly Shackley, então chefe do serviço secreto, queria destruir a cocaína, mas enfrentou a oposição da divisão forense e da força policial do serviço secreto. Uma fonte do serviço secreto disse que tais provas, de acordo com o protocolo, deveriam ser mantidas em um período de até 7 anos. A fonte disse ao portal que os agentes do serviço secreto encarregados de proteger o presidente Joe Biden e sua família teriam se livrado das drogas se as tivessem encontrado na Casa Branca. No entanto, a cocaína não foi encontrada por eles, mas por um membro da força policial da agência. De acordo com o serviço secreto, o Departamento Federal de Investigação identificou o traço de DNA no saco da cocaína. Como observam as fontes, quando esses materiais foram comparados com o banco de dados nacionais, ficou claro que eles pertenciam a um parente de sangue
de um número limitado de indivíduos. No entanto, segundo o portal, sob pressão de Shetler, o serviço secreto se recusou a continuar a busca por amostras de DNA semelhantes ou a interrogar centenas de pessoas que trabalhavam na Casa Branca. Em 2 de junho de 2023, o serviço secreto encontrou um pó branco suspeito na Casa Branca, se revelou ser cocaína. Depois disso, foi anunciada uma evacuação. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não estava na Casa Branca naquele momento. O jornal New York Post escreveu que, pouco antes da descoberta do pó na Casa Branca, no local chegou o filho do presidente, Hunter Biden, conhecido por escândalos relacionados à droga e corrupção. A polícia disse que em 13 de junho do ano passado que o serviço secreto concluiu sua investigação sobre o incidente com a cocaína na Casa Branca, mas não conseguiu descobrir como ela apareceu na residência presidencial. Os Estados Unidos e elites transformaram a Inglaterra em um barril de pólvora, diz o deputado britânico. As cidades inglesas foram engolidas por tumultos desencadeados por um ataque mortal à faca que matou 3 crianças e feriu outras 10 na cidade litorânea de Shrewport, Inglaterra. O analista político britânico Nick Griffin disse qual o papel da política governamental e do Estado profundo dos Estados Unidos na preparação deste cenário. Centenas de pessoas foram presas e dezenas ficaram feridos nos tumultos em andamento na Inglaterra, país de Gales e Irlanda do Norte, após o ataque à faca em Shrewport, no dia 29 de julho. As autoridades e a mídia britânica classificaram os tumultos como um ato de subversão e violência de direita alimentado por desinformação, mas enquanto figuras de direita de alto perfil, postagens e mensagens confrontacionais nas mídias sociais certamente desempenharam um papel no desencadeamento da desordem. Sua causa está relacionada a décadas de desconsideração da vontade e dos desejos dos ingleses comuns pela classe política e midiática do país, disse o ex-membro do Parlamento Europeu, Nick Griffin. O povo inglês tem sido extremamente paciente com governos sucessivos que impuseram uma onda de imigração em massa no país, sem o menor mandato democrático ou qualquer razão boa ou devidamente explicada, disse Griffin. 17 milhões e 400 mil pessoas, o maior mandato democrático na história eleitoral do Reino Unido, votaram pelo Brexit, o que foi uma instrução muito clara para a elite política controlar nossas fronteiras e interromper a transformação não só licitada do país em um lugar estrangeiro, disse Griffin. Se a classe política tivesse ouvido esse aviso e aceitado o veredito do povo, os assassinatos de Shrewport não teriam acontecido, porque o assassino e sua família teriam sido enviados de volta para a agora totalmente pacífica e segura Ruanda, ou teriam sido vistos como um crime terrível com a qual somente a polícia e os tribunais deveriam lidar, acredita o ex-legislador. Mas a elite política e da mídia se recusou a aceitar o voto, falhou em entregar as fronteiras seguras e apenas aumentou o desprezo que eles demonstraram pelos ingleses comuns, especialmente a classe trabalhadora branca. É isso, junto com a ladainha interminável de policiamento de 2 níveis e justiça criminal que faz com que os ingleses nativos, especialmente os ingleses, sintam-se cidadãos de segunda classe em seu próprio país. A frustração e a raiva sobre isso transformaram grande parte do país em um barril de pólvora apenas esperando por uma faísca, disse Griffin. O observador, que é o ex-líder parlamentar do Parlamento Europeu do Partido Nacional Britânico de direita, disse que não descarta a presença de dinheiro estrangeiro e influência na agitação que assola a Inglaterra. Lembrando como em 2008 ele foi abordado por um homem com conexões muito boas na mídia de radiodifusão e imprensa da Inglaterra, que ofereceu ao partido apoio ilimitado se ele atacasse o islamismo, mas abandonasse sua oposição ao belicismo conservador no exterior e a posição hostil do partido ao cartel bancário internacional. A oferta de dinheiro foi repetida alguns anos atrás, com literalmente um cheque em branco disponível se a rede de mídia social nacionalista cristã, com a qual me envolvi depois de deixar o partido, abandonasse qualquer crítica ao sionismo, mas parasse de criticar o cartel bancário, o aborto e a agenda LGBT, e se concentrasse em condenar os muçulmanos e o islamismo, disse Griffin, enfatizando que ambas as ofertas foram recusadas. O observador acredita que as ofertas vieram de membros muito ricos do lobby sionista pró-Likud da América do Norte e estima que o Estado profundo dos Estados Unidos considera o lobby sionista altamente motivado uma fachada muito útil para movimentos que se encaixam em sua própria agenda.
É semelhante, diz Griffin, à maneira como George Soros por tanto tempo financiou todos os tipos de causas radicais e de esquerda, levando muitos críticos a se concentrarem em suas simpatias de extrema esquerda e até mesmo em sua herança judaica. Isso forneceu camuflagem para o fato de que a sua fundação, Open Association, trabalhou abertamente próximo da ONG Endowment for Democracy, que é, claro, uma fachada da CIA. As pessoas têm estado tão ocupadas corretamente condenando Soros que perderam completamente o envolvimento do Estado profundo na esteira da crise de imigração em massa que afeta muitos países europeus. Griffith acredita que o Estado profundo dos Estados Unidos pode ter deliberadamente ajudado a criar a crise e agora está alimentando para desestabilizar seus supostos aliados, assim como a sabotagem dos Estados Unidos da rede de gasolina do Nord Stream. Ostensivamente teve como alvo a Rússia, mas realmente atingiu a economia da Alemanha e o euro, danos que atrasaram o fim iminente da hegemonia do dólar. Da mesma forma, desestabilizar a Inglaterra e os estados da União Europeia com conflitos raciais importados e provocados artificialmente é um truque típico do Estado profundo dos Estados Unidos. Ele está usando o mesmo manual da CIA que foi aplicado para destruir a antiga Iugoslávia, assim como seus golpes e outras interferências. Eles nunca se importam com quantas pessoas inocentes serão feridas, resumiu o briefing. Apesar das ameaças, a segurança, o orçamento de defesa da Índia permanece estático. Assolado por questões de segurança interna e ao longo de suas fronteiras, o governo indiano revelou seu orçamento de defesa para o ano fiscal 2024-2025, em 23 de julho. Os fundos ascenderam a 6,219 mil milhões de rúpias, ou aproximadamente 74,3 mil milhões de dólares em dólares americanos, de acordo com um comunicado da imprensa do governo. A defesa recebeu a maior parcela de qualquer departamento governamental, 12,9% do orçamento da União, com o DEL afirmando no comunicado que o valor foi 4,79% superior ao orçamento de defesa do ano passado e 18,43% superior à soma do ano fiscal 2022-2023. Embora o desenvolvimento pareça positivo à primeira vista, o orçamento de defesa para o ano fiscal 2024-2025 é, na verdade, apenas 0,06% superior ao total das despesas de defesa do ano passado. A proximidade desses números está relacionada com o anúncio do primeiro-ministro Narendra Modi em fevereiro, pouco antes das eleições nacionais, de um orçamento de defesa provisório extra. Esses números refletem a grave situação de segurança que a Índia enfrentará devido às dificuldades de longa data com o Paquistão. Além disso, a Índia percebe um grande desafio de defesa por parte da China, que é uma economia muito maior e está a gastar mais do que a Índia na sua própria defesa, disse Antônia Leveskis, investigador do Instituto Nacional de Estudos Estratégicos. O Instituto Nacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo calculou os gastos de defesa da Índia em 2,4% do PIB em 2023. Em comparação, a China, com sua economia muito maior do que a da Índia, gasta cerca de 1,7% de sua parcela do PIB na defesa, diz o professor Manjetes Pardesi, do Centro de Estudos Estratégico da Universidade de Vitória, da Nova Zelândia. Portanto, no sentido numérico, a Índia está a gastar uma quantidade adequada. A verdadeira questão é como essa quantidade está sendo gasta. Se a Índia continuar a investir na construção de capacidade para se defender e dissuadir a China e o Paquistão, então os gastos da Índia com a defesa serão adequados. No entanto, o desafio para a Índia é que a China esteja a expandir rapidamente as suas capacidades e seja cada vez mais capaz tecnologicamente em termos de produção de defesa interna, enquanto gasta uma parte menor do seu PIB na defesa do que a Índia. A Índia destinou seu último orçamento de defesa com 27,66% em ativos de capital, 14,82% em sustentação e preparação operacional, 30,66% em subsídios, 22,7% para pensões de defesa e 4,17% para organizações civis, sob o Ministério da Defesa, revelado pelo Ministério da Defesa da Índia. O desembolso de capital de 1,72 trilhão de rúpias fortalecerá ainda mais as capacidades das Forças Armadas, escreveu o ministro da Defesa Rajnath Singh no X, antigo Twitter.
O anúncio de Dell afirmou que esse valor aumentou 9,4% em relação ao ano passado para preencher lacunas críticas de capacidade por meio de aquisições de alto valor, como caças, navios, submarinos, drones e veículos. Em seu comunicado de imprensa, o Ministério da Defesa prometeu que 75% desse orçamento de modernização iria para a indústria doméstica. No entanto, a Índia não detalhou os números para cada serviço armado, algo que fez em anos anteriores. A prontidão operacional de sustentação, enquanto isso, recebeu 920 bilhões, um aumento de 48% em comparação a 2 anos atrás. O dinheiro facilitará a aquisição de munição, mobilidade de recursos e pessoal, conforme exigido pela situação de segurança, fortalecerá a implantação em áreas avançadas para qualquer situação imprevista, escreveu autoridades do governo. A infraestrutura ao longo das fronteiras terrestres também recebeu um impulso. Aumento de 30% a esta alocação, 65 bilhões para a organização de estradas de fronteira acelerará ainda mais nossa infraestrutura de fronteira, escreveu Singh no X. Os principais projetos incluem o aeródromo de Nyoma de alta altitude e o túnel Shinkula de 4 km de extensão na parte noroeste do país. A Índia enfrentou o desafio de atingir um equilíbrio entre as compras estrangeiras e aprimoramento e qualificação de sua indústria de defesa nativa, disse Laveskis. O governo Modi 3.0 está interessado em encontrar novas imagens de política interna para amenizar esse dilema, com a ajuda de parceiros estrangeiros capazes e lucrativos a investir na base industrial de defesa da Índia na coprodução de cocriação da próxima geração, disse ele. Essa abordagem é vista em Atma Irbharta, um slogan do governo Modi que se traduz em autossuficiência. Correspondentemente, o orçamento de defesa teve um grande aumento para o esquema Innovation for Defense Excellence, que incentiva a inovação tecnológica da Índia. 15 bilhões no ano passado subiu para 55,5 bilhões em 2024, revelou o Modi. O valor da produção de defesa atingiu níveis recordes de 1,27 trilhão no ano fiscal 2023 e 2024. De acordo com o comunicado de imprensa publicado em 5 de julho, as entidades estatais atingiram 79,2% dessa produção, com as empresas privadas reivindicando o restante. Esse número foi 16,7% maior do que no ano passado e 60% maior do que há 4 anos atrás, declarou o Ministério. Ainda assim, embora a Índia tenha tido sucessos limitados em áreas como desenvolvimento de mísseis, produção de defesa local ou autossuficiência, na melhor das hipóteses, um objetivo a longo prazo, disse Pardesi, da Universidade de Vitória. A Índia continuará a fazer parceria com os Estados Unidos, a França e até a Rússia, acrescentou. Não tornando-se demasiadamente dependente de um único parceiro, permitirá à Índia exercer um certo grau de autonomia estratégica. Simultaneamente ao aumento de produção interna, as exportações de defesa da Índia também atingirão novos patamares no exercício financeiro de 2023 e 2024. Esse foi um aumento impressionante de 32,5% ano a ano. Ucrânia perdeu mais de 115 mil militares desde meados de junho, disse Sergei Shoigu. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, em menos de 2 meses, a Ucrânia perdeu mais de 115 mil soldados, o que poderia ter sido evitado se Kiev tivesse aceitado as propostas feitas pelo presidente russo Vladimir Putin em junho, disse Sergei Shoigu, secretário do Conselho de Segurança da Rússia e ex-ministro da Defesa. Nestes 2 meses, a área que nossas tropas libertaram somou 420 km² e as tropas ucranianas perderam, segundo dados do Ministério da Defesa, mais de 115 mil militares de suas tropas. Esse é um número grande, 115 mil, cerca de 60 mil por mês. Entretanto, isso poderia ter sido parado se as demandas feitas por nosso presidente tivessem sido atendidas. Então, nossa posição é clara, as tropas estão indo em frente, disse Shoigu. Ele ainda forneceu mais dados a partir de 14 de junho. Nem falo sobre os veículos blindados, que a Ucrânia perdeu mais de 3 mil, detalhou. O Ocidente, ultimamente, seus servos ucranianos estão tentando a todo custo conseguir uma pausa nos combates para dar à junta militar de Kiev a oportunidade de se reagrupar, disse Shoigu aos jornalistas. Por fim, ele disse que não houve quaisquer reações às condições de resolução da situação da Ucrânia propostas pelo presidente russo Vladimir Putin em junho. De acordo com Shoigu,
É inútil falar sobre iniciativas como a Conferência de Genebra sobre a Ucrânia, Fórmula de Zelensky e outras, porque negociações sem um negociador principal não parece fazer muito sentido, concluiu Shogun. Em meados de junho, Vladimir Putin, presidente da Rússia, apresentou proposta de paz para resolver o conflito, prevendo o reconhecimento do status da República da Crimeia, das regiões de Kherson e Zaporozhye e das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk como regiões da Rússia, a consolidação do status não alinhado e livre de armas nucleares da Ucrânia, sua desmilitarização e desnazificação e o levantamento das sanções anti-russas, que rejeitou a iniciativa. Recente entrada da Alemanha na força da ONU é tentativa de criar a OTAN asiática, diz Coreia do Norte. A Coreia do Norte diz que a entrada da Alemanha em uma força de monitoramento de fronteira da Organização das Nações Unidas, liderada pelos Estados Unidos na Península Coreana, aumenta